Você já ouviu a história de Jesus que disse algo importante? Ele disse: "Nunca te conheci, afasta-te de mim." Isso está em um livro de Mateus, no capítulo 7, verso 23. Jesus estava ensinando muitas pessoas em uma montanha. Ele tinha amigos especiais chamados discípulos, que estavam ouvindo ele. Jesus estava falando sobre ser bom no coração, ser gentil e amigável. Mas sabia que tem gente que diz coisas boas, mas no fundo não é bom. Jesus estava alertando sobre essas pessoas. Ele disse que algumas pessoas podem parecer legais por fora, como ovelhinhas fofas, mas por dentro são como lobos ferozes. Isso quer dizer que eles fingem ser bons, mas não são de verdade. Jesus queria que as pessoas verdadeiramente boas entrassem em um lugar especial chamado céu. Ele disse que somente aqueles que fazem o que é certo, seguindo o que Deus diz, poderão ir para lá. Sabe, o que importa não é só conhecermos Deus, mas também Deus nos conhecer. É como quando você tem um amiguinho e vocês brincam juntos, então vocês se conhecem. Deus cuida de todos como um pastor cuida de suas ovelhinhas. Ele também são os seus amigos de verdade. Quando Jesus falou: "Eu nunca te conheci, afasta-te de mim", ele estava falando de pessoas que diziam que eram amigos dele, mas não eram de verdade. Eles faziam coisas ruins no coração deles. Isso é triste, porque Jesus sabia o que tinha no corações deles. Então Jesus não estava falando que não sabia que eles eram, mas que eles não eram amigos de verdade porque faziam coisas ruins. Ele queria que todos fossem bons e verdadeiros amigos dele. Isso nos ensina a ser sempre bons de verdade e amar o que é certo. Olha só, existe uma historinha bem importante que fala sobre algumas coisas. Jesus é como um amigo muito especial. Disse que existem algumas pessoas que fazem coisas não muito boas, como usar mágicas estranhas e fazer coisas erradas. Ele também disse que tem gente que mente e faz coisas ruins e que isso não deixa ele feliz. Mas o legal é que Jesus não quer que ninguém vá para um lugar ruim chamado inferno. Ele é muito paciente e espera que as pessoas mudem e façam coisas melhores. Ele quer que todos sejam bons e se arrependam, que é quando a gente pede desculpa de verdade, sabe? Tem um dia lá na frente que Jesus vai olhar para todo mundo e ver o que fizeram. Algumas pessoas vão dizer: "Não te conhecemos, Jesus." Mas ele vai dizer que não conhece elas, porque elas não agiram direito. É importante lembrar que fazer coisas boas é legal, mas o mais importante é acreditar que Jesus é um ser amigo dele. Tem gente que fala bonito, mas não age bem, como se fosse duas pessoas diferentes. E Jesus, que é justo, vai decidir o que acontece com as pessoas no final. Uma pessoa achava que ela ia ser a juíza, mas Jesus é quem realmente vai julgar todo mundo. Ele disse que um dia importante está chegando e perguntou se a gente está pensando no que é mais importante na nossa vida. Isso é algo para a gente pensar muito sério, como quando a gente decide o que quer ser quando crescer. Você sabe, às vezes as coisas podem parecer um pouco confusas, mas vou tentar explicar de uma maneira bem simples para você entender, como se estivéssemos brincando de contar histórias. Imagine que existe um lugar mágico onde tudo é derretido, como gelo que vira água e até o tempo some. Um homem faz uma pergunta a Deus, como se dissesse: "Ei, Deus, não fizemos coisas boas?" Jesus estava falando sobre algumas pessoas que fizeram coisas incríveis, como dizer o que vai acontecer no futuro, mandar embora coisas ruins e fazer truques legais. Essas coisas são legais, claro, mas o mais importante é ser amigo de Jesus de verdade. Essas pessoas até usaram o nome de Jesus para fazer coisas boas, mas elas não eram realmente amigas deles, sabe? É como dizer que conhece alguém, mas nunca passa tempo junto com essa pessoa. Jesus dirá a eles: "Nunca estivemos juntos de verdade, afastem-se", porque eles faziam coisas ruins também. Para ser salvo, que nem ganhar um prêmio, é preciso realmente conhecer Jesus e que ele também te conheça. Não é só falar, é como quando temos um amigo de verdade. A gente sabe
sabe que está seguro e feliz com Jesus. Sem essa ligação com Ele, mesmo que a gente faça coisas incríveis, não significa muito. Jesus é tipo um juiz que tem as chaves especiais. Se a gente se afasta dele, é como ficar bem longe de um amigo querido. Isso é bem triste, porque estar com Jesus é como estar no lugar mais feliz. Se a gente não está com Ele, é como ficar muito triste. Quando a gente acredita em Jesus, isso não é só falar, mas também fazer o que Ele diz. É como seguir as regrinhas de um jogo, mas muito mais legais. Algumas pessoas dizem, ei Jesus, mas não fazem o que Ele fala, sabe? É como aprender palavras bonitas, mas não fazer coisas boas. Pessoas que são amigas de Jesus têm uma coisa mágica dentro delas, como um superpoder bom. Isso as ajuda a entender o que Deus quer e a fazer coisas boas para os outros. É como uma luzinha brilhante no coração delas. E sabe o que é incrível? Deus nos ama muito, muito mesmo. E Ele coloca essa luzinha em nossos corações para nos ajudar a amar e fazer coisas boas. Isso é tão legal. E a esperança que Deus dá é como um presente que nunca desaparece, porque Ele nos ama tanto que coloca um pedacinho dele dentro de nós. Uma vez que a porta está fechada, Ele não vai abrir mais, mas algumas pessoas ainda esperam que Ele se abra, mesmo que não haja nada nas Escrituras que prove isso. Então, imagine alguém que ouve o que Jesus disse e faz o que Ele disse. Essa pessoa é como alguém muito esperta e sábia. É como se ela construísse sua casa numa rocha sólida. Mesmo que chova muito e as águas subam, mesmo que os ventos soprem com força na casa, a casa não cairá, porque foi construída na rocha. Por outro lado, tem pessoas que ouvem as palavras de Deus, mas não as seguem. Elas são como as pessoas um pouco bobas, que construíram suas casas na areia. Quando choveu e as águas subiram, os ventos sopraram com força na casa. Ela caiu. E quando caiu, caiu feio, como um estrondo. Jesus estava falando para um monte de pessoas diferentes. Ele estava mostrando a diferença entre duas maneiras de ouvir Ele. Tem as pessoas que ouvem e fazem o que Ele diz, e tem as pessoas que ouvem, mas não fazem nada. Eles dizem que vai fazer essa separação um dia, no grande dia, quando todo mundo vai estar diante dele. Ouvir Jesus não é só escutar o que Ele fala, mas também fazer o que Ele diz para fazermos. Ele estava ensinando uma lição importante. O que acreditamos sobre Ele será testado por Deus se confiarmos nele e mostrarmos isso obedecendo. Não vamos ter nada com o que nos preocupar. Nossa casa estará segura na rocha, mas se dissermos que confiamos em Jesus, mas não fazemos o que Ele diz, vamos ser julgados. Não dá para ignorar o que Ele ensinou, porque Deus deu os ensinamentos. Nós temos que respeitar Ele e obedecer, porque um dia todos nós seremos julgados. Ele estava ensinando com muita autoridade, como alguém que tinha poder de ensinar do jeito que Ele queria, diferente dos outros que precisam de permissão. O sermão foi ótimo e talvez ele tenha dito mais coisas do que estão escritas aqui. As pessoas ficaram muito surpresas com o que ele ensinou. Algumas delas podem não ter seguido ele completamente, mas ficaram muito impressionadas naquele momento. Ele falou com muita confiança. As coisas que ele ensinou eram como regras, suas palavras eram como comando. Jesus mostrou muito mais autoridade do que os outros ensinadores. Então, como devemos servir a Deus do jeito certo? É uma coisa andar com Deus e servi-lo do jeito que queremos, mas algo é diferente servi-lo do jeito que Ele quer. Lembra quando ele disse a Saul que obedecer é mais importante do que fazer sacrifícios? Isso quer dizer que não podemos escolher como queremos servir a Deus, nós só seguindo a vontade dele. É importante saber a diferença, porque muitas pessoas dizem que anda com Deus, mas Deus pode não concordar. Primeiro, venha a Deus com respeito e humildade. A Bíblia nos mostra como Jesus orava, mesmo que não estivéssemos lá para ver. Ele orava de maneira profunda, pedindo como desejo e até chorando, sabendo que Deus poderia salvá-lo da morte. Ele orava assim, porque respeitava muito a Deus e sempre queria fazer o que Deus queria. Nós também podemos mostrar essa mesma atitude de respeito quando oramos. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Ele nos disse para pedir que o reino de Deus venha e o que é da vontade de Deus seja feita na terra assim como no céu. Quando oramos, devemos dizer a Deus que queremos
queremos a vontade dele aconteça, mesmo que não seja o que nós queremos. Segundo, precisamos ser comprometidos de verdade com Deus. Isso quer dizer que não podemos desistir facilmente, mesmo que as coisas fiquem difíceis. Quando nós comprometemos de coração com Deus, Ele nos abençoa. Terceiro, devemos estar prontos para fazer sacrifícios na nossa jornada com Deus. Às vezes, obedecer a Deus pode ser difícil para nós, mas é importante para receber as bênçãos dele. Pode ser que precisamos usar nosso tempo, habilidades, energias e recursos para ajudar o reino de Deus e crescer na terra. Isso é como Daniel, que arriscou sua vida para orar a Deus. Também temos os exemplos de Abraão, que estava disposto a sacrificar tudo para agradar a Deus. Vamos orar juntos. Deus, obrigado por tudo que nos dá. Obrigado pelas chances de ajudar o reino e crescer. Pedimos que nos ajude a servi-lo com alegria, comprometimento e dedicação. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus terminou de falar essas coisas à montanha, as pessoas impressionadas. Espero que tenha gostado do vídeo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, te fortalecendo, te renovando e transformando sua caminhada. Que Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar e curtir. Até o próximo vídeo e até mais.